Glórias a Deus. O céu, outro ao inferno, e não morri. Quem que é esse? Chamando pelo apelido do quartel. Agora eu não entendi quem é que me chamou de 01, é o apelido do quartel. Sei lá.
Daqui a pouco acaba a missa ali, esperando o povo sair, né? Que agora começa o povo sair da primeira missa e chegar para a segunda, né? Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade.
enquanto é tempo a aceitar a paz. Se morrer perdido, não terás jamais oportunidade para te salvar. Bastante carro aí, já entreguei folheto em tudo, já entrei lá dentro do cemitério, já entreguei. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas me seguem. Quero ler para vocês uma mensagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e corrigir o homem. A Bíblia fala assim que Deus corrige ao filho que ele ama, e ele açoita todo aquele que ele recebe por filho. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como o povo de Israel fez no deserto, e eles morreram e não entraram na terra prometida. Então peça para o Espírito Santo te dar a interpretação da palavra que vai ser pregada, porque a religião não passa de um comércio, todas elas, e Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vou ler em Eclesiastes 9. Versículo 3. Do 2 em diante. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, o bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como aquele que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois partem para os mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. No versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não existe obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9.
no capítulo 12, no livro de Eclesiastes: o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nos últimos versículos do capítulo 12: demais disto, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros. O estudar e o muito estudar é canseira da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O Brasil tem muita religião, cada um segue o seu caminho. Você não é obrigado a acreditar na Bíblia, mas eu prefiro acreditar naquele que ressuscitou do que acreditar em homens que nunca fizeram nada. Em uma religião tem uma mensagem que vem do céu, somente a Bíblia. O próprio Jesus, ele diz em João 5,39: examine as Escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus falou assim: a promessa que eu tenho para vocês não é você ficar rico, não é você ter uma vida feliz aqui na terra. Essa não foi a promessa que Jesus fez. Ele falou: a promessa que eu fiz, que eu deixo para vocês, é a vida eterna. Vão perseguir vocês, vão prender vocês, vão matar vocês, e farão isso por causa do meu nome. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a promessa que a Bíblia faz não é lucrativa para se ajuntar tesouro aqui na terra, mas é o maior tesouro que você pode ajuntar, é no céu, como Jesus disse. Infelizmente as pessoas não param para ler a Bíblia. Jesus falou que quando ele voltasse, em breve ele vai voltar, ele não encontraria fé na terra, a fé que fala da salvação, da vida eterna. Todas as suas religiões têm seus rituais, mas a questão, tudo que há dentro do coração do homem é maldade, como eu li aqui nesse texto de Eclesiastes. Mas acontece que Jesus também vai falar: tudo que está dentro do coração do homem é só pecado, adultério, assassinato, é só maldade mesmo. E como disse o pregador, esse livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, e ele experimentou a presença de Deus. Por 2 vezes ele sonhou. Deus se apresentou para Salomão em sonhos e perguntou para ele: o que você deseja desta vida? E ele disse: eu quero sabedoria. Ele pediu certo, porque ele vai escrever neste livro que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então ele pediu certo. Deus apareceu para ele em sonhos, ele pediu sabedoria. E Deus falou assim: visto que você não pediu riqueza, que você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar tudo. Vou te dar riqueza, vou te dar um reinado de paz, e você vai ser o homem mais sábio da terra. Então é que ele escreveu o livro de Provérbios, Salomão, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos. A sabedoria vem de Deus, conhecimento vem do próprio Deus.
Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus enviou o conhecimento. Jesus enviou a verdade, seu filho. E ele não está mais morto. Foram procurar Jesus no cemitério e não encontraram. Aí os anjos perguntou assim: Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria Salomé, ei, vocês estão procurando morto aqui no cemitério? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vá falar para os meus discípulos que eu estou indo para a Galiléia e encontro com eles lá. Então realmente Jesus está vivo. A questão é se você está vivo ou não. Porque se você não conhece Jesus, a Bíblia diz que você está morto. Se você não é amigo dele, você já está morto. O que o homem pode ajuntar aqui na terra que possa valer a pena? O rei Salomão ajuntou muito ouro, muito tesouro. Engraçado que a Bíblia fala que ele recebeu 666 mil ciclos de ouro. Muita grana por ano de impostos. Mostrando que a riqueza dele já tinha a marca da besta. O Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, Jesus fala em Mateus 6,24, é Mamon. Quanta gente ajuntando tesouro, ajuntando riqueza, mas depois que ele passar da porta desse cemitério, a riqueza vai ficar para o lado de fora, para outros gastarem. Aquilo que o avarento guardou a vida inteira, nunca mais ele vai usar, nem o dólar, nem o real, nem a libra. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. A religião não passa de rituais, e que não pode perdoar pecado. Pode? Qual é o ritual que o ser humano vai fazer que pode perdoar pecado? A Bíblia diz que só Jesus Cristo tem poder de perdoar pecado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e o pecado de todo mundo, todos que quiserem. O sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Mas para que ritual? Se Jesus morreu para derramar o seu sangue, para nos justificar de toda injustiça. Como eu li aqui, os mortos não sabem nada. Depois da morte não tem sabedoria, não tem ciência, não tem conhecimento. Não é como aquelas historinhas de ficção que você vê em alguma religião, que o morto está lá fazendo algum trabalho. Não, a Bíblia diz que não. Que ele morreu. Em Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez. Uma só vez. E a gente precisa se preocupar com isso, porque a Bíblia vai falar da segunda morte. A Bíblia vai falar da segunda morte, que é muito pior. A primeira morte é essa, que todos os vivos sabem que vão morrer. Como eu li aqui em Eclesiastes 9. Todos os vivos sabem que vão morrer. Esse é o nosso fim. E porque entrou o pecado no mundo. Não foi Deus que criou a morte. O apóstolo Paulo vai explicar que a morte entrou por um homem. O pecado entrou por um homem. E pelo pecado a morte. E a morte passou para todos. Por isso que a nós está reservado morrer uma vez. E depois segue seu juízo.
E para onde nós vamos? Jesus perguntou para o homem rico, juntando tesouro na terra, e Jesus perguntou: louco, esta noite vão pedir tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Não adianta você lutar contra a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. A nossa vida aqui na terra é muito curta. E a mentira que nós vai reencarnar, ou que nós vamos para algum purgatório, ou então morreu, acabou, isso não existe. O que existe é o que Jesus disse em Mateus 25, 46. Muitos irão ressuscitar para a vida eterna, outros irão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E a gente, quando chegar a nossa hora, aí a gente vai descobrir se a gente realmente andou na verdade ou se a gente andou na mentira. Se a gente acreditou no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo ou acreditamos em fábulas. Se nós acreditamos no Deus invisível ou se nós acreditamos numa imagem de escultura. Se nós realmente acreditamos nesta palavra dada por Deus ou em sabedoria humana dada por homens. Deus não enviou nenhuma pessoa aqui na terra nascida de mulher para salvar o mundo, mas Ele mesmo gerou o seu filho dentro de uma mulher para que nascesse homem, porque através de um homem entrou o pecado, entrou a morte, e através de um ato de justiça de um homem entrou a vida eterna. Um homem sem pecado é o único. Como disse, a Maria, se não tivesse pecado, ela poderia morrer na cruz. Deus não precisava mandar seu filho morrer na cruz. Se Maria não tivesse pecado, ela podia morrer na cruz. Se Maomé não tivesse pecado, ele podia morrer na cruz. Porque ambas as religiões falam que Maomé e Maria subiu ao céu. Mas Jesus fala em João 3,13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. E por que Jesus subiu ao céu? Ele desceu de lá para morrer na cruz, para que seu sangue nos purificasse, nos justificasse de todo o pecado. Mas por que ele subiu? Porque ele fez a promessa de enviar um consolador para que ficasse conosco para sempre. Esse consolador não é nenhum homem, nenhum papa, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo. Ele deixou o consolador. Não foi um líder religioso que ele deixou. Ele enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o próprio Deus para habitar dentro de nós, para que nós não fôssemos enganados. Jesus falou que o diabo ia enganar muitos. Jesus falou a Satanás: fará grandes milagres, enganará muitos. Milagre tem em qualquer religião, mas salvação só tem em Jesus Cristo. A religião vai dizer assim: só tem salvação aqui na minha igreja. Mentira! Nenhuma salvação está em igreja. A salvação não está em nenhuma igreja. A salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas é que a religião, a Bíblia diz que não passa de comércio. A Bíblia diz isso. A religião é um puro comércio. E compra vela, e compra isso, e compra isso, e compra aquilo, e compra crucifixo, compra estátua, compra imagem. Mas a verdadeira fé é o que Jesus fala em João 4, versículo 23 e 24.
Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quanta gente atrás da mãe de Jesus e atrás de uma imagem de escultura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aliás, a cruz, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Jesus, ele fez-se maldição morrendo numa cruz. Morreu na Páscoa, tinha dia para morrer. Morreu às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício, que eles matavam o cordeiro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se você não tiver Jesus, a Bíblia fala, você já está morto. A Bíblia diz, você já está condenado. Se você não tiver o selo da nossa redenção, que é o Espírito Santo, você está caminhando para o inferno, com religião e tudo. Você está caminhando para o inferno. Olha para aquela porta. Você vai passar por esta porta do cemitério. Vão fazer um enterro muito bonito para você. Vão jogar rosas em cima de você. Mas a Bíblia fala assim, em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. A porta que te leva para o céu não é Maria. A porta que te leva para o céu não é Maomé. A porta que te leva para o céu não são portas dadas por homens. Religião. O próprio Deus se manifestou. Quando que a humanidade vai entender que Jesus é o próprio Deus que se manifestou? Em vez de desfazer toda a mentira do diabo, toda a terra está empestada de religião, levando os homens para o inferno. Todos nós sabemos que vamos morrer. Eu quero ler aqui em Eclesiastes 9. Todo homem sabe que vai morrer. Nem o Pai olhou para Jesus quando ele estava na cruz, porque toda a maldição do pecado estava nele. Isaías 53, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi oprimido pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Ele quis. Esse é o amor de Deus. Ele quis. O amor de Deus não é ter tolerância religiosa. O amor de Deus é você crer no Filho. Se você crê no Filho, você tem a vida eterna. Mas se você não crê no Filho, só existe a condenação para você. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É o único que intercede por nós. Hebreus 7, 25. E o Espírito Santo, em Romanos 8, 26, intercede por nós. Para que eu ia fundar uma religião? Para ganhar dinheiro? O que eu vou fazer com uma religião e arrancar dinheiro dos pobres ou dos ricos? Porque os ricos pagam fortunas altíssimas para poderem se salvarem. Tanto o pobre como o rico vai morrer, e tanto um como o outro vai ter que enfrentar o juízo. Aqui nesse texto fala assim: o que sucede ao justo vai suceder ao ímpio. O que sucede ao bom vai suceder ao mal. Jesus vai falar assim em Mateus 6: a chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce sobre todos, os bons e os maus.
Aqui nessa vida, nessa terra, nós estamos sujeitos a coisas boas e coisas más. Porque todo dia nós somos provados. Comece a ler as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir. Apocalipse 20. O que dói não é você passar por esta porta dentro de um caixão. O que realmente vai doer no corpo e na alma é se a pessoa ser jogada no lago de fogo, porque trocou Jesus por uma religião, ou porque foi incrédulo de não acreditar no Filho de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, tem Jesus para agradar todo mundo, tem Jesus até maconheiro, tem Jesus gay, tem Jesus de todo jeito. As religiões, em cada um inventou um Jesus, mas o Jesus da Escritura é Ele que vai nos julgar no último dia. Hoje nós estamos aqui para pregar o Evangelho, a esperança da vida eterna. Mas no último dia, ninguém aqui vai escapar, ninguém aqui vai se esconder, ninguém aqui vai conseguir fugir. A Bíblia diz que todos terão se apresentar diante de Deus. Evangélico, católico, ateu, espírita, budista, todos terão que comparecer perante Deus para serem julgados. E quem vai ser o seu advogado? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. E o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar a justificação dele ter morrido na cruz no nosso lugar. E o que você vai levar para ele? O que você vai apresentar para Deus no dia do juízo? Certidão de nascimento, certidão de casamento, seu diploma de faculdade, a conta bancária que você teve. Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, fala sobre o juízo final. Eu vi um grande trono branco, e eu vou falar para você, não vai ser o Lula que vai estar sentado lá, não vai ser o Bolsonaro que vai estar sentado lá, não vai ser o Papa Francisco que vai estar sentado lá, muito menos não vai ser a Maria que vai estar sentada lá. Eu vi um grande trono branco. Quem vai estar sentado lá foi aquele Jesus que você matou. Você é culpado da morte dele. Quem vai estar sentado nesse trono é o Jesus que você matou, com a sua idolatria, com a sua feitiçaria, com a sua desobediência, com a sua mentira. Todos terão que comparecer lá. Eu vi um grande trono branco. Grande porque aqui na terra os homens pensam que são grandes. Quantos homens passaram pela terra pensando que eram pessoas poderosas? Hitler, Mussolini, Alexandre o Grande, Napoleão, Faraó, César, o imperador de Roma. Quantos homens passaram aqui na terra pensando que era alguma coisa, pensando ser alguma coisa? Estão mortos. O pó volte à terra que o deu, o espírito volte a Deus. Do pó foste formado, ao pó você vai voltar. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas a vida não para aí. A vida começa aí. A ressurreição é aí que começa a vida. Porque aqui ele vai falar tudo o que é vaidade. Você ter dinheiro, morrer debaixo da ponte, morar debaixo da ponte, tudo isso aqui é vaidade. Não tem diferença de você morar no Sanssouci e dormir na rodoviária. Não tem diferença. Não tem diferença da marca da roupa que você usa, do sapato que você usa. Não
Não há diferença. A diferença então é aquele que crê e aquele que não crê, entre o salvo e o pecador perdido. Vi um grande trono branco e um que estava sentado sobre ele. O profeta Isaías teve a visão do trono e ele viu um grande trono, os anjos serafins voando ao redor do trono, uma visão no capítulo 6 do profeta Isaías. E os anjos gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui na terra o povo: Aparecida, Maria, e Fátima, e Lourdes, e Maomé, e Buda, e Bolsonaro, dando louvor para homens. A minha vai que Deus não dá sua glória, seu louvor, nem para homens e nem para a imagem da escultura. Os anjos serafins rodando diante do trono e dando louvor para aquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala que o trono é o seu assento e a terra é o descanso dos seus pés. Um Deus tão grande, mas ele cabe dentro do vazio do coração do homem. É um Deus muito grande, Deus eterno, Pai da eternidade, Deus forte. Não tem ninguém mais forte do que Ele. Todos os seus inimigos serão envergonhados. Todos aqueles que acreditam em imagem de escultura serão envergonhados. Todos aqueles que acreditam em falsos deuses serão envergonhados. O céu e a terra fugiu diante daquele trono, dia do juízo final. Essa geração assiste muito filme, essa geração acredita muito em novela. É uma pena que não creem na Bíblia. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriram-se os livros das nossas obras. Todas as nossas obras estão escritas diante de Deus. Todos nós teremos que dar conta daquilo que fizemos através do nosso corpo, da nossa vida miserável aqui. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida. Aquele onde Deus escreve seu nome. Depois que você recebe Jesus Cristo, depois que você recebe o Espírito Santo, seu nome é escrito no livro da vida. Então Deus vai abrir esse livro. Ninguém era digno de olhar para esse livro. Ninguém. Em Apocalipse 5 está escrito: ninguém era digno de abrir esse livro e de olhar para ele. Aí João chorou, ficou desesperado. Quem é que vai abrir esse livro? E ele disse: o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro, digno de honra, de glória, de louvor, sabedoria, de graça. Abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mar os mortos que neles havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Daqui não se leva nada.
A Bíblia fala que devemos atentar com mais diligência, com mais responsabilidade para uma tão grande salvação, porque milhões de pessoas já estão no inferno, a alma, aguardando o dia do juízo, para o corpo ressuscitar. Jesus ressuscitou, ele não reencarnou, ele não é espírito evoluído para reencarnar. Jesus Cristo, ele ressuscitou, voltou no mesmo corpo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus não é o filho da Maria, ele é o filho de Deus. Em breve ele vem para buscar a sua igreja, aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Mas você vê falando da segunda morte, ser jogado no lago de fogo, porque negaram a fé. Negaram a fé. Negaram que Jesus os resgatou através do seu sacrifício. Então aí nas religiões fazendo sacrifício, queimando incenso, pedindo ajuda de mortos. Até hoje o ser humano tem se afastado de Deus com suas religiões, fazendo oferenda a outros deuses. Há caminho para o homem que parece direito, parece, mas o fim é a morte. Deus avisou o homem lá no jardim do Éden: não coma deste fruto, o dia que você comer você morre. Eles não deram atenção, caíram na conversa do diabo. Você vai ser semelhante a Deus. Acreditaram no pai da mentira, e até hoje estão aí, acreditando no diabo, mentiroso e pai da mentira. Ou você crê nesse livro? Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Apocalipse 22, 18 diz: se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas e as maldições escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia deste livro, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque depois da morte, Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. Até o cemitério. E depois da morte segue-se o juízo. Esse ano tá mais fraco aqui o negócio, viu? Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Mas Érica, o pessoal da Universal já falou isso pra mim também. Esses dias mesmo eu encontrei com um rapaz aí que o filho dele, ele frequentava a Universal, a família frequentava a Universal. E aí o filho dele saiu. Ele saiu do culto lá da Universal. E aí chegou na casa da avó dele e deu uma facada nas costas da avó. Faz uns 10 anos ou mais. Esses dias eu encontrei com ele. Falei: não, eu fui muito abençoado dentro da Universal. Eu dava lá dinheiro lá e Deus me dava. Caí no engano, né? Eu falei: todos os milagres de Deus são de graça. Não existe esse negócio de você dar dinheiro para ser abençoado. Efésios 1:3 diz
que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, para que eu vou dar dinheiro para ser abençoado? Você está jogando seu dinheiro fora, acreditando na mentira. As pessoas têm que ter consciência, né, das coisas que fazem aqui, porque tudo tem um retorno no mundo espiritual. Seu dinheiro, principalmente, né? Ou você vai estar financiando o evangelho ser pregado, né? Ou então você vai estar financiando as mentiras que o diabo conta. Então, eu dei o dinheiro lá pro pastor, ele que se vira. É ele que vai dar conta. Não, você que vai dar conta. É você que vai dar conta. O pastor está arrancando dinheiro seu, né? O padre. Mas você que vai dar conta, porque você que deu espontaneamente, de livre vontade. Foi enganado? Foi. Mas você deu. Nenhum padre, nenhum pastor bota a arma na cabeça e fala, você tem que dar o meu dízimo. Não, as pessoas dão por cobiça. Tá? Porque esses malandros tá aí, as pessoas criticam tanto esses malandros, mas malandro é o povo. Tá? Malandro é o povo que quer usurpar a fé. Tá? É o povo que é malandro. De querer pegar alguém, né, para justificar a sua ganância. De querer ficar rico. Todo mundo mete o pau no Macedo. Não, Macedo não é tão malandro. Malandro é o povo que quer ficar rico. Mas o povo não vai escapar, não, filho. Você acreditou na mentira, você seguiu a mentira, você vai dar conta. Mas é séria. Os macumbeiros, né, não sei se é da Umbanda, vieram aí, fizeram um trabalho, deixaram lá pãozinho com água, jogaram pipoca lá no chão, lá. E aí eu espero o pessoal sair da missa, né? Deixa eu ver que hora que é aqui. 9. Então, o povo já saiu da primeira missa, né? A missa é 1h, acho que começou 7h. Tô aqui desde as 6. E agora já trocou tudo de carro, mas agora eu vou ter que sair aí, entregar folheto. E eu vou desligar aqui.